Senhor nosso Deus e Pai, nesta quinta-feira, neste dia 19 de setembro de 2019, mais uma vez vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti para formarmos o corpo de Cristo espiritual, para unidos em espírito com o Senhor Jesus, sendo o cabeça e nós membros do corpo de Cristo, formarmos a Igreja de Cristo em todos os países do mundo, formarmos a Igreja de Cristo naqueles 50 países onde há perseguição da Igreja de Cristo, formarmos o corpo de Cristo espiritual, usando a sua passagem escrita no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, mas a hora vem, agora é, e o momento é este, em que você está tendo acesso a este vídeo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós, com o nosso espírito subjugando a nossa carne, e desta feita, anelado ao Espírito Santo de Deus, nós formamos o corpo de Cristo espiritual, com o Senhor Jesus sendo cabeça e nós membros do corpo de Cristo. Em amor à plenitude dos gentios, em amor à igreja perseguida naqueles 50 países e em todos os países do mundo, em amor à plenitude dos gentios naqueles 50 países e em todos os países do mundo, em amor a todo o povo brasileiro, a toda a nação brasileira e a todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, em amor ao povo de Israel, à nação de Israel, ao povo judeu. Nós hoje, mais uma vez, Senhor, usados por Ti, guiados e encaminhados por Ti, na obediência da Sua palavra, estamos praticando o ide por todo o mundo e pregando o Seu Evangelho a toda criatura, conforme o Senhor nos manda em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e versículos 19 e 20, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A hora do Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E hoje, Pai, nós vamos formar o corpo de Cristo, a família de Cristo ligada em espírito em todo o mundo, juntamente com todas as pessoas que se unirem a nós nesta oração, nesta palavra, nesta passagem bíblica, neste dia de hoje, nesta quinta-feira, neste dia 19 de setembro de 2019. Portanto, vejamos uma palavra escrita em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 1 em diante. O Evangelho isenta-nos da lei. E a lei, amados, a lei é maldição. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, é tudo movido pela nossa fé, amados. A lei, o fim da lei é Cristo, conforme nós já vimos em Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, para a justiça de todo aquele que tem fé. Nós não temos que ficar mais usando artefatos da lei, nós estamos vivendo hoje na graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, porque pela graça, ou seja, a graça é o favor imerecido, nós somos salvos mediante a fé, a certeza de que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E fé, Hebreus 11, 1, ora, a fé é o firme fundamento, é o alicerce, é a base, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê ou que se não vê. Fé é crer que o que está escrito aqui é direito nosso de receber, amados, e dever e obrigação nossa de obedecer, mas não é mais a letra, e sim
a palavra, a letra revelada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Nós somos hoje ministros da palavra de Deus vivificada, revelada a nós, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, vamos ver Gálatas capítulo 4, dos versículos 1 em diante. O Evangelho isenta-nos da lei. Portanto, o Evangelho nos isenta da lei. Nós não temos mais que seguir a lei. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, o herdeiro, ele é menino, ele não está ainda preparado. Aquele herdeiro que não segue a graça, aquele herdeiro que está ainda vivendo nos trâmites, na maldição da lei, ele não está preparado para receber o alimento sólido, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha só. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco, ainda agora, porque ainda não podias, tampouco, ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 3a, porque ainda sois carnais, a pessoa que ainda vive na carne, o espírito ainda não subjugou a carne, o espírito desta pessoa ainda não está anelado ao Espírito Santo de Deus, esta pessoa ainda está vivendo debaixo da lei, esta pessoa não recebeu a graça, esta pessoa não está vivendo debaixo da graça, esta pessoa não está obedecendo, seguindo ao Senhor Jesus, ela ainda está seguindo aos mandamentos da lei, conforme está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E a lei é uma obrigação de se fazer. A graça é um favor imerecido, amados. Vamos ver também o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Portanto, vejamos. Porque qualquer que ainda se alimenta do leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Os perfeitos, que aqui está falando, são as pessoas que já vivem debaixo da vivificação da letra pelo Espírito Santo de Deus. São pessoas, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, dos versículos 14 ao 16. Portanto, vamos lá, vejamos. Gálatas capítulo 4, versículo 2. Mas está debaixo de tutores, ou seja, o menino que ainda está na carne, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, ele ainda não anda guiado pelo Espírito Santo, ele ainda anda debaixo da lei. Os tutores, os curadores, são pessoas que administram os bens daquela pessoa que é considerada legalmente incapaz, que ainda não está no gozo da sua plenitude, dos seus direitos judiciais. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, debaixo da lei. O menino, a pessoa que não age, não vive espiritualmente, ele está
reduzido à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, debaixo da lei. Mas vindo à plenitude dos termos, Deus enviou no seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus, Jesus, ele esteve aqui neste mundo, amados. Ele nasceu sobre a lei, ele veio para cumprir a lei em nosso lugar, haja vista a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade de cumprir a lei. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar no só ponto, se faz culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Em vista da nossa impossibilidade de cumprir a lei, o Senhor Jesus, ele esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus. Ele hoje se manifesta através da palavra de Deus, revelada e vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, para cumprir a lei em nosso lugar. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, está escrito: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mas a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós que recebemos e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos do Espírito, amados. Nós não nascemos debaixo da lei do homem, da conjunção carnal, do homem e da mulher, não. Nós nascemos, estamos debaixo do Espírito, guiados pelo Espírito Santo de Deus, com a vivificação do Espírito Santo de Deus em nós, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 7. Vamos lá, Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Portanto, nós vivemos debaixo da graça, nós não vivemos mais debaixo da lei. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Portanto, que fica esta palavra edificadora para a amada igreja. Nós estamos parando aqui por causa da hora. A paz de Cristo para todos, em nome de Jesus.